Falar de Fórmula 1 é algo que nos apaixona muito, mas falar da Fórmula 1 muitas vezes envolve falar da repimboca da parafuseta. E hoje eu estou aqui com um amigo do canal que já esteve aqui, o senhor das groselhas, Ricardo Arcuri, para falar sobre essa Fórmula 1 complicada, essa Fórmula 1 elétrica. Se apresenta para o pessoal primeiro, meu amigo Ricardo Arcuri, já esteve aqui falando de telemetria. Você que é engenheiro, fala dos seus trabalhos aí para o pessoal poder te conhecer. Meu caro Thiago, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês aqui no Fórmula Bloom. Sou Ricardo Arcuri, engenheiro automotivo, com formação também em engenharia de corridas. Hoje sou comentarista da NASCAR na ESPN, faço também a TCR e faço diversos trabalhos pelo portal TV High Speed. Tá? Esse é o meu trabalho fazendo TV, mas também presto consultoria em engenharia automotiva, pensando em corridas, falei telemetria, uma parte delas, e a gente está aqui vai falar um pouco de Fórmula 1, afinal de contas, se hoje eu estou fazendo isso é porque eu comecei a ver a Fórmula 1 lá uns 40 anos atrás, mais ou menos. Você fala bastante de diversas outras categorias, mas o assunto, inclusive, está migrando assim, né? A galera tá ficando chateada com a Fórmula 1 e tá parecendo que tá descobrindo as outras categorias como se tivesse descoberto vida em Marte, né? Eu tenho gente aqui nos conteúdos aqui da gente, nos comentários, apaixonada pela GT3 e outras categorias, ainda mais que o Verstappen tá andando aí. Você acha que, do jeito que tá a Fórmula 1, com a audiência aí chateada, a galera tá migrando um pouquinho mais para entender essa cultura do Endurance também? Olha, eu acho que, na verdade, o que eu entendo é que as pessoas estão começando a descobrir o Endurance, mas de uma maneira paralela. Não é por frustração. Pode ter os frustrados na história, não estou tirando mérito disso, tá, Thiago? Mas, no geral, eu não entendo como uma frustração, mas sim como uma opção. Algo novo, algo diferente, algo que não é imediatista como uma corrida de Fórmula 1. Que goste ou não, ainda que você tenha estratégia lá dentro, é uma corrida de 1h30. Então, você não tem muito tempo para tomar as decisões e fazer e correr atrás. Eu correr devagarinho, vou ganhar um monte de posição. Pode ser que não. Então, é diferente. É uma pegada mais pensada no lá longe. E como é que você vai fazer o lá longe? É entender que dar dive bomb para ganhar a posição que funciona na Fórmula 1 não vai funcionar na Endurance. É entender que você pode ter uma bandeira amarela e aquelas 4 horas de trabalho que você estava lindo pode ir tudo para o ralo. É entender que o trabalho de equipe, o teu carro não é só teu. Ele tem caras com você. E requer um setup que todos consigam trabalhar direitinho. Requer também que você leve, se você é o menor cara da situação, você vai levar um banquinho que você vai colocar em cima do assento para você poder caber no carro. Porque o carro é para todo mundo. É essa ideia de coletividade que muitos pilotos até não têm problema para se adaptar. O Mick Schumacher foi um deles. O Mick Schumacher, ano passado, falou claramente: eu estou na WEC, mas eu não quero estar na WEC, eu quero estar na Fórmula 1 porque ele quer trabalhar sozinho. Então, é uma questão também diferente de mentalidade de piloto. Você trabalhando com uma equipe. E não é só a equipe dos caras fazendo carro para você, é fazendo carro para você e talvez mais 3 caras. Dependendo da corrida, é isso que eu ia te perguntar, exatamente esse ponto que eu ia te perguntar. Nas categorias de Endurance, FIA-WEC, IMSA e todas essas que a gente está conhecendo, você não tem o cara fazendo um setup para ele. Você tem que pensar em outros 2 caras junto com você e mais, né? Você tem o agravante de você ter o piloto platina, o piloto bronze, você tem um piloto com menos qualidade técnica, outro com mais qualidade. Como é que é esse pensamento aí do engenheiro quando você monta um carro e você tem que considerar esses níveis de qualidade dos pilotos? Normalmente, aí se vê uma coisa que vem dos pilotos, eles consideram sempre o elo fraco como onde precisa do reforço. Ou seja, você tem um piloto bronze lá, vou brincar, pereba, você tem um bronze pereba lá, então você meio que, todo mundo, os mais experientes, se adapta à ideia do pereba andar bem, tá? Lógico que ele vai ter uma pressão em cima para ele melhorar, que quanto mais ele melhorar, melhor você vai deixar o carro ajeitado para os pilotos superiores, por assim dizer, andarem melhor, mas às vezes se pensa no pereba, mas nem sempre se pensa no pereba. E às vezes é o pereba que tem que se adaptar ao que os rápidos andam. Então depende muito da condição da equipe, como quer dizer que os pilotos se conversam. Tem muito piloto bronze que é bom, tem muito piloto bronze que vai andar bem, então você vai botar o setup dos bons, para não botar um palavrão aqui, o pereba se adapta, mas não é sempre. Vou dar um exemplo. Eu olho o Yasser Shahin.
que correu ano retrasado de Porsche, ano passado de BMW. Ano retrasado, o carro dele foi campeão do mundo. Ele conseguia levar o carro para o Q2. Ano passado, o Shine não foi para nenhum Q2 da temporada, porque ele não se acertou com o BMW. Quem tomou na cabeça foi o Augusto Farfus, que largava lá atrás, num grid extremamente parelho, com carros equilibrados, os resultados não vinham. Entendeu? É muito complicado ser preto no branco. Tem muito da situação, e isso vale tanto de como você vai ajeitar teu carro, como você vai ajeitar tua pilotagem. Entra tudo na história. Eu estava reparando um pouco, lógico, eu estava assistindo junto com você lá, fazendo a seu comentário, das 12 horas de Sebring no Sim Race, né, no virtual, que eu estou nessa onda aí que o pessoal no canal já está sabendo. Mas eu estava percebendo, que eu fui acompanhando tudo, que a tendência dos pilotos era procurar um carro que saísse um pouco mais de frente, um pouco menos de traseira. Então, um carro menos arisco, vamos dizer assim. Isso é uma tendência do Endurance? Isso é uma procura de você procurar um carro mais quieto, um carro que você não tenha menos sustos, porque de repente você está ali fazendo uma ultrapassagem com um carro mais rápido, um carro mais lento. Como é que é isso? Eu reparei que a tendência seria fazer o carro sair um pouco mais de frente do que de traseira. Tem um fundamento nisso? Tem. Você trabalhar com o carro mais confortável. Você não está numa corrida de 1h30 imediatista, está numa corrida de 12 horas. E essas 12 horas, supondo que 4 pilotos andem, 3 pilotos andem, tá sendo 4 horas cada cara. Tudo bem que você não vai andar 4 horas uma só tacada, mas você vai descansar um pouco, mas são 2 horas. E é a coisa que eu sempre falo. Você tem pilotos menores. E outra coisa, no real, o piloto bronze tem que andar pelo menos 2 horas e 45, mínimo. Ou seja, você não vai ter tanto descanso assim. E os maiores vão ter que andar mais tempo, e aí você vai andar em turnos diferentes, mas chega lá à noite, diminui a visualização, você está cansado, os pilotos todos estão cansados, você está cansado, a visão diminui, o tempo de reação é estranho. Cara, você ter mais uma preocupação num carro que ele pode ser rápido, mas ele é arisco, para mim é extremamente incômodo. Eu pensando nos meus pilotos, eu penso que eles têm que ter um carro mais na mão. Então, um carrinho pendendo a neutralidade, nessa questão de força de trem dianteiro traseiro, eu iria para o carro mais neutro. Mas é aquele negócio, pode ser que você tenha 3 caras, os 3 caras adoram andar com o carro solto. Ok, eu, Ricardo, fico meio assim, do tipo, pô, você está se expondo a um problema. Mas eu não vou dizer não para o piloto. Se o piloto gosta de andar assim, eu já andei com o piloto, eu já fui chefe de equipe de uma equipe que tinha um cara que gostava de andar com o carro extremamente solto e outros que andavam com o carro mais neutro. Então, o que aconteceu? O cara do solto errou. Os que gostavam de carro neutro, então, ficaram horrorizados. Foi uma péssima corrida. Entendeu? E aí é bom, essa hora, pensar no geral. Vamos tentar fazer um meio termo para todo mundo? Eu acho sensato isso. E você não está sacrificando ninguém, você está sacrificando todo mundo, mais menos. Como é que é o planejamento de uma corrida de endurance? É lógico que estou fazendo uma pergunta que vai englobar muita coisa para reduzir numa resposta aí que você vai dar. Isso é uma verdadeira aula, né? Que seria uma pergunta como essa. Mas se você pudesse botar em tópicos, vamos dizer, vamos sentar aqui nós 3 com o engenheiro, 3 pilotos, o engenheiro, pensando no sim racing aí para tentar numa estrutura menor, porque a endurance real seria um volume de engenheiros e mecânicos muito maior. Mas qual é o pensamento? A gente sentou, nós 3 aqui, piloto, com você, com o engenheiro, o que é o primeiro passo que a gente vai fazer para planejar a nossa corrida de 12 horas, por exemplo? Achamos um setup legal? Primeira coisa. Testamos todos. Eu acho que esse aqui é melhor, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Toma-se uma decisão. Eu gostei do A, mas o B eu andei confortável. Aí o outro fala que gostou do C, mas o B andou confortável. Um cara andou bem no B. Vai andar no B. Simples. Pensando em todo mundo. Eu acho isso o ideal. Tá? E aí é aquele negócio. Tentar entender quantas voltas você faz por tanque. Tá? Isso é muito importante. E isso agora pensando o seguinte. Se a gente está falando de INSA, olha a diferença. Estamos falando de INSA, é tanque. Se nós estamos falando de WEC, nós aí já começamos a falar de uma coisa chamada duração de pneu.
porque a WEC você não pode colocar pneu e trocar pneus e colocar combustível ao mesmo tempo. Então, na WEC vale a pena você fazer 2 ou talvez até 3 stints. Eu já vi gente fazendo 4 em Le Mans, eu achei os caras loucos, mas tudo bem. Vai fazer mais stints. E aí você precisa ter um setup que você não gaste demais um pneu, porque você pode ferrar um jogo inteiro por causa de um pneu. Então, ter uma coisa mais suave ajuda. Le Mans ajuda nesse aspecto também, tá? Porque você tem muito tempo de reta, essas coisas. Daytona, então, um pouco também. Mas tem que pensar nisso aí. E aí, vamos supor, você quer seja tudo junto. Faz o tanque ao máximo. Aí, prestar atenção, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo com eles. Dá uma olhada na previsão de combustível. Está falando que é 26,9 voltas. Trabalha para chegar a 27. Mais um tempo de pista. Uma volta que você ganhe, se você está falando, nós estamos falando, por exemplo, de GT3 que são 1 pitch por hora, nós estamos falando de meio tanque, de meio stint lá na frente. Ou seja, no final você pode chegar, botar, faltando 30 minutos no final, volta meio tanque, troca pneu e chinela, que na hora do sprint é bom ter. Entendeu? Principalmente que no caso do virtual não tem tanto esse problema, no real tem, porque no real você tem bandeira amarela. Você vai ter uma bandeira amarela no final da corrida, entendeu? Ter seu carro preparado para dar um petado no final, é legal. Então, essas coisas precisam ser pensadas lá na hora. No virtual, no iRacing, você não tem tanto esse problema da bandeira amarela. Então, você pode pensar lá na frente o tempo todo. Mas é bom você colocar sempre seu piloto numa situação confortável. Eu sempre falo isso. Deixar seu piloto minimamente vulnerável, máximo confortável. Vulnerabilidade é que nem se apostar no cassino. Você vai jogar, aí não tem nada a perder. Pô, joga isso. Deu errado? Tudo bem, já ia perder mesmo. Deu certo? Ganhamos. Aí é uma situação. Esse tipo de coisa, o cara por trás tem que pensar também, tá? E aí entra tudo que a gente já começou, né? O que acontece é que na Fórmula 1 você tem a situação das equipes tentando fazer o máximo de uma parada só, que é mais ou menos o que você está explicando, só que numa dinâmica de 6, 8, 10 horas, 12 horas de corrida. Sim. Quer dizer, quando você tem menos um pit stop na Fórmula 1, é menos 20 segundos de perda de pit stop total que você tem no tempo total de corrida. Numa corrida de endurance é a mesma dinâmica, só que você tem vários outros obstáculos pelo caminho. Você tem bandeiras amarelas, você tem retardatário e tudo mais. E falando de retardatário, eu queria ainda voltar nesse assunto do planejamento de corrida, que é uma coisa que me interessa muito, acho que o pessoal aqui do canal também. Eu queria suas impressões aí sobre aquela tática do Christopher Hayes aí, naquelas 4 horas NLS2, da disputa com o Verstappen que ele teve, que eu achei genial. O Verstappen larga na pole na primeira, aquela enorme volta de 8 minutos de Nürburgring, ele passa o Max ainda com o pneu frio e usa os retardatários no Green Hell para segurar ele durante. O Verstappen só vai passar ele no final do stint. Isso é tática de piloto de endurance, isso faz parte da estratégia. Como é que os pilotos jogam com isso no endurance? Você precisa trabalhar com a ideia de que você vai ter retardatário o tempo todo. Trabalhar pensando que você não vai ter pista livre é algo que beira burrice. Então, você tem que considerar isso o tempo todo. E aí, entra a negociação de ultrapassagem. Algo que, por exemplo, o Felipe Nasser é mestre. Ele sempre que passava os retardatários, ele abria em relação ao que estava atrás. Ele fez a mesma estratégia. Tinha um cara mais rápido atrás. Em 2024, 25, o Nasser ganhou as 24 horas de Daytona nessa brincadeira. Porque o Dries Van Toor, como ele estava mais rápido. O tempo todo. Ele tinha nem velocidade, ficava mais rápido da corrida. Mas ele conseguiu segurar o Dries Van Toor na traseira dele através de negociação de retardatário, porque ele conseguia colocar os retardatários de forma a estar numa curva com eles no meio, e aí o retardatário vai andar mais lento na curva. O carro que está atrás, o Bottas vai estar atrás, vai perder tempo. Então entra nessa brincadeira. Ele negociar, e negociação de ultrapassagem é arte, cara. É algo que te ensina, mas se você não é bom, amigo, ele pode te ensinar o que for, você não vai conseguir ser como o cara que é bom. É arte, é algo que nasce com você. Tá? Então, saber negociar ultrapassagens é tão importante quanto ser rápido. Porque aquilo que eu sempre falo, endurance não é ser rápido de uma volta, é ser constantemente rápido. E o constantemente rápido passa também por uma boa negociação de ultrapassagem, especialmente no Nürburgring, que tem uma pista muito estreita, e você tem trechos que você não consegue criar tempos de reta suficiente para poder passar o cara. Então, você tem que passar na curva.
E aí você vai fazer como? Entendeu? Essa manha é importante. E é uma manha que o Verstappen não tem, não é por ser ruim, muito pelo contrário, mas pelo fato de querer andar num carro diferente, numa situação diferente de corrida, um trem diferente de corrida. Que ele vai aprender pra caramba depois que ele largar a Fórmula 1 e começar a andar de endurance, ele vai ficar um blaster, mega blaster. Mas até agora, ele é um bom piloto de Fórmula 1, entendeu? Ele mesmo falou numa entrevista, ele falou assim, gente, eu sou novato nisso aqui. Quando eu saltei do carro, o meu companheiro de equipe teve que me dizer onde é que eu tenho que apertar para soltar a redezinha, para tirar o banco, não sei o que. Eu não sabia nada. E ele falando assim na entrevista, eu sou novato, o pessoal veio, olha, é você que vai pilotar. Ele mesmo falando dessa. Eu vi uma entrevista dele, ele contando desse detalhe, né? Que é o Gunion e o. Mas o que me chamou a atenção naquela negociação de ultrapassagem é que o Christopher Reis deixava o óbvio da ultrapassagem para o lado retardatário. Eu não sei se é esse o princípio, mas no Honduras você tem aquela bandeira azul com a diagonal amarela, né? Do retardatário. Só que, vamos dizer, um pouco diferente da Fórmula 1, não é o retardatário que sai da frente, o retardatário fica na linha e o de trás é que tem que ter a responsabilidade de passar. E o Christopher Reis, ele foi muito inteligente. Eu falei isso lá no grupo de membros, falei assim, gente, ele está deixando o retardatário pelo lado óbvio da ultrapassagem, o lado de dentro, e ele passa o cara pelo lado de fora. Quando começar a dar a cara para passar, tem um retardatário. Então, pareceu um jogo de gato e rato com um cara muito mais experiente do que o Max nesse tipo de circunstância e jogando com isso. Ou seja, tem que ter essa arte da pilotagem nessa circunstância no Honduras, né? Eu vou colocar até uma coisa que é falado nos campeonatos de endurance, como aquela corrida que você viu. É uma coisa falada no briefing sempre. O ultrapassado, aquilo que eu sempre falo, é direção defensiva. O ultrapassado tem que ser previsível. E como é que ele vai ser previsível? Anda no traçado. Ou seja, quem vai passar, que se vire para sair pela linha de fora. Pela linha que não é a linha ideal. Então, o GT3 tem que ir lá seguir a linhazinha dele e o protótipo que acha o momento de passar. Só que ele tem que fazer com responsabilidade. Porque ele também não pode passar no ponto, eu vou passar por fora, e ele saber que logo depois tem uma curva para a esquerda, para ir o GT3 fechar a tangência e pimba do cara. Tem que tomar mais cuidado. O cara que está ultrapassando tem que ter uma boa contagem de tempo lá frente. Dá para passar antes da curva? Se der, beleza. Se não, segura e passa por fora, ou segura e passa. Enfim, é que nem a que eu falava nossas mamães. É melhor você perder 1 minuto da vida do que a vida no minuto. Né? É a mesma ideia. Tá? Então, ter essa ideia de o ultrapassado estar no lugar dele e o ultrapassador passar por fora da linha. Aí, a bandeira serve como um aviso, na verdade, para o retardatário. Para dizer, tem um cara que vai te passar. Fica na tua. Faz a tua e pronto. Não é que ele tem que dar passagem, não é como a Fórmula 1. A Fórmula 1 pede dar passagem, mas aí é por outros motivos. É porque um carro não pode ser tocado, é uma corrida de tempo curto, a curva pode ser prejudicada porque você está sempre andando no limite. Tem umas diferenças que não é frescurice, é necessidade. Tá? Então, por isso que a Fórmula 1 ela é mais certinha nesse aspecto. Mas o Endurance pede é uma coisa um pouco mais relaxada. Do tipo, faz o teu, que o que está lá atrás ele vai se virar para passar. Ponto. E o aviso é só para avisar, tem um cara que vai vir te passar, faz o teu. E um outro detalhe que, só para fechar essas diferenças aí que a gente está tendo, quando a gente começa a acompanhar uma corrida de GT3 em relação à Fórmula 1, foi muito interessante que quando o pessoal estava acompanhando essa do Max, quando ele para no box, ele para, aí ele sai com calma do carro, o mecânico vai devagar e tal. Aí o pessoal no grupo falou assim, quebrou o carro. Eu falei, não, gente, algumas provas têm um pit stop de tempo mínimo, né? Isso. 3 minutos, 4 minutos. Até no kart tem isso. Os endurance do kart você tem que abastecer, tem mecânico passando. Na Granja Viana tem isso. As 500 milhas da Granja Viana tem isso. Então, tem algumas corridas que você vai ter esse pit stop mínimo, outras não. Como você falou que a Imsa você não pode trocar o combustível, outro. Como é que funciona isso aí? Vamos lá. INSA e o EC são profissionais. Profissionais você tem o mais rápido que puder e vai. Entendeu? Acabou. Não tem o que fazer. Você tem um limite de que eles chamam de energia por segundo de abastecimento, que é tantos megajoules por segundo, dá 40 segundos de abastecimento completo do carro, do protótipo. Aí troca pneu, se você troca pneu junto ou não. Mas aí é pit stop profissional.
o que existe que você comentou, e até categorias que eu faço tem a mesma coisa, é um tempo mínimo de pit stop, que é porque se você botar isso para competição, vai dar ruim. Vai dar ruim. Alguém vai fazer uma besteira muito grande, vai ter pneu saindo do carro, vai ter carro quebrando, vai ter mangueira sendo arrastada, Felipe Massa Feelings. Não dá certo. Então, para quem não está acostumado com isso, você põe um tempo mínimo. Aí você pode sair do carro com calma, você pode colocar o outro, enche o tanque. 24 horas no hambúrguer, eu não esqueço disso. Você tem tempo mínimo. Sabe como é que era abastecimento? Era uma bombinha de combustível daquela do teu posto do lado de casa, colocando combustível. Você via lá, você via combustível do que nem o do teu posto preferido. Por quê? Porque não tinha aquele sistema de injeção profissional. Por quê? Porque o tempo não era problema. Entendeu? Então, tem esses detalhes. No 24 horas no bug, não tem uma pegada muito mais amadora que as 24 horas de Spa, por exemplo, que as 24 alemã nem se fala. Mas você tem esses detalhes. E aí você pode parar tranquilo, trocar pneu com calma, não sei o quê. Por exemplo, a TCR, que eu faço lá na Gazeta e na Bud Sports. A etapa de Interlagos vai ser no fim desse mês, vai ser Endurance. Endurance são 2 pilotos, tá? São 55 minutos de prova, 2 pilotos. E aí, um piloto começa, anda, acabou, ele vem para o pit, tem uma janela para o pit de 1 minuto e meio, aí você vai, troca piloto, coloca combustível, troca os pneus, e trocar os pneus é o seguinte, no TCR não é cubo único, são 5 parafusos, tira, entendeu? Com calma, porque não pede velocidade, não é como a estoque é cubo único, pum, tirou, pum, colocou, botou aquele galãozinho, desceu, puxou, desceu, vai! Entendeu? Rápido. Aqui não precisa, aqui não é assim. Então tem diferença nesse aspecto. Por isso que Max estava relaxado e tal. Agora, se ele tivesse no WEC, ele teria saído jogado para fora. É muito engraçado, tem um dia que eles puxam. Eu lembro que o Robert Wickens, o cara que ele acidente da Índia, ele estava com problema no pé. Ele foi puxado, e pegaram ele pelo colarinho, puxaram o cara para fora. Aí eu tipo, porra, cara, os caras fazem coisa, faz, porque tem que ser rápido. Ele tem que tirar o banco dele, isso, mecânico fazendo, os caras segurando ele. Aí, ainda mais tem um cara mais para isso, que é um problema, né? Porque ele não pode andar, né? Aí puxar, colocar no banco, o outro entrou, aceitou cinto, enquanto isso, combustível e pneu, entendeu? É diferente. E por isso que o Verstappen pensando na calma, porque podia. Né? Mas tem casos que não pode. Então, você está falando isso, eu estou me lembrando do kart, o meu preparador chamava os pilotos e conversava, vai começar a prova, não tem melindre aqui. Aí quando chegar naquela coisa de classificação, calibra, dá uma volta, calibra de novo, não sei o que, para pegar tempo, né? Ele empurrava piloto, empurrava mecânico, sai da frente, não sei o que. Cara, não tem amigo nessa hora, né? Aí depois todo mundo senta como uma pizza, mas nessa hora era essa correria mesmo. Mas esse papo ainda vai crescer muito, porque eu acho que vai chegar o dia que você vai comentar alguma coisa aí, que eu vou fazer um dive bomb e você vai falar assim, nem conhecia esse cara, entendeu? Eu vou falar assim, eu falei para ele. Eu avisei ele, teve uma entrevista que ele me fez, aí eu falei para ele, não precisa fazer esses mergulhos à la Verstappen. Ele foi lá e botou de lado. Eu vou botar aquele meme do quebrou, Patrick Stewart, assim. Quebrou os 2 retrovisores dele, porra, mas enfim. Eu vou botar o meme do Patrick Stewart, assim. Mas é muito apaixonante esse negócio de estratégia de endurance, cara. Você assiste as corridas assim, pensando de uma forma bem ampla da coisa. Vamos migrar um pouquinho para falar um pouquinho dessa Fórmula 1 aí, que o pessoal está um pouquinho chateado, né? A gente começou falando a primeira pergunta assim. E eu queria saber de você, primeiro, qual é a tua impressão da Fórmula 1 2026, antes da gente tocar em qualquer assunto da Fórmula 1 2026, qual é a tua impressão geral agora, depois de 3 provas da temporada? Eu comecei sempre falando que era necessário um pouco de paciência. Foi assim em 2014. Teve carro pegando fogo na pré-temporada de 2014. Se você parar para pensar que a nossa pré-temporada foi tranquila, apesar dos problemas da Honda, mas é uma Honda, um problema pontual e é um problema que não era necessariamente algo que causasse dano a alguma coisa, então tá tudo bem. A princípio foi tudo bem. Quando foi da Austrália para a China, eu já percebi melhorias. Só que aí veio o Japão, e o Japão tinha um problema. Como aquela saída da Spoon era em subida, era necessário você botar toda a potência. Aí chegava lá em cima, perdia esses 50 por hora, e aí virou o escândalo. E eu concordo que
a evolução da parte de gestão de energia não tá tão rápida quanto eu esperava que fosse ser. E por isso eu concordo que são necessárias mudanças. Eu gostei muito da ideia do pessoal do Fórmula 1 Data Analysis e também de um ex-engenheiro da Fórmula 1, que era o seguinte: trabalhar com a potência máxima em 250 kW, ao invés de 350, e diminuir a injeção de potência de 200 para 100 MJ por segundo. Eu acho que isso já tornaria a coisa, assim, o ganho de energia não seria uma porrada, seria gradativo. Seria uma situação parecida, e em termos práticos, não como acontece, não acontecia de fato, mas em termos práticos, parecida com a geração antiga da Fórmula 1, que era 120 kW, mas você tinha uma injeção de energia gradativa. Você ia ter 200 como injeção de energia gradativa. E tem outra coisa também que as pessoas não estão pensando, é que agora está parado, mas está fixado até o fim do ano, vai ser assim, mas que vai ter uma baita pulo de desempenho ano que vem, que são os motores a combustão. Os motores a combustão hoje estão parados em 640 cavalos, 650 mais ou menos, mas diferente do motor elétrico, eles não têm limite de potência, eles têm limite de fluxo de combustível, que é o que eu gosto de ser feito. Ou seja, tudo que eles desenvolverem vai trazer potência. E eles vão desenvolver pra caramba, porque o combustível sintético é algo novo. Então, o ganho que eu acho que vai ter, se você me disser que ano que vem tem 100 cavalos a mais de potência no motor a combustão, eu acredito, porque eu espero saltos assim, tá? Tudo bem, temos que resolver algo para esse ano. Aí eu acho que essa solução que foram faladas para alguns engenheiros, eu assino embaixo, eu gostei dela. Uma situação como a saída da SPUM, você vai conseguir pelo menos chegar na 130R com motor elétrico ainda, mesmo que pauleiraço, tá? Então já ajuda a não termos aqui o super clipping. Pode até ter super clipping, mas vai ser por um tempo muito reduzido e não vai ser... Ou gradativo também. Gradativo também. Não é que não pensa nem no gradativo, eu penso no seguinte: a diferença do motor a combustão com o sem motor elétrico vai ser menor. Então, o super clipping vai ter menos efeito. E você vai fazer durar esse motor elétrico a mais, ou seja, o tempo de super clipping vai ser menor. Então, essa solução paliativa eu curti para esse ano. Agora, ano que vem, já vai dar para pensar em manter isso aqui, só que agora você vai ter 100, eu creio, aposto umas 10 centavos, 100 cavalos a mais. Já ficaria bom para caramba, né? Esses 100 cavalos do motor a combustão viriam de que parte de desenvolvimento? Seria do combustível? Seria do próprio da própria construção do próprio motor? De onde viria isso? Creio eu que seria uma junção do combustível, tá? Porque ele é algo novo, então sempre desenvolvendo. A tribologia, que é a ciência atrás do calor, da maneira como ele se espalha, da onda de choque, da explosão, tudo mais, isso tudo chama-se tribologia. E também um pouco passando por... aí é um pouquinho, diminuição de atrito, melhorias que você sempre traz ano a ano, que você ganha aqueles pentelésimos, sabe? Vão ajudar também. Então, você bota isso tudo... E aí também, por exemplo, mapeamento do motor, você mudando o combustível, mudando como a explosão funciona, aquela onda de choque, você pode mexer o mapa. E às vezes você faz alguma coisa que você pode atrasar a detonação. E atrasar a detonação é vantagem, mais em motores de 12, 13.000 RPM. Então, atrasar a detonação é importante. E essas coisas podem trazer potências, tá? Eu acredito em 100 cavalos. Tudo bem, pode ser, você está otimista, Curi. Concordo, eu estou otimista, mas eu não estou fora de uma realidade, entendeu? Um espaço otimista pode ser que dê isso 100 cavalos, pode ser que dê menos, mas já seria, vou falar 60 cavalos, eu acho que seria um negócio, menos que isso eu já não acredito. Quando teve esse debate de que Mercedes estava segurando dados para a McLaren e tudo mais e tal, eu fiz uma pesquisa no regulamento e falei que algumas questões não são obrigatórias da Mercedes passar para a McLaren, inclusive pelo regulamento é até proibido algumas coisas por conta de propriedade intelectual, algumas coisas assim. Está lá no regulamento, assim, alguns detalhes assim. Mas algumas peças não necessariamente precisam ser iguais. Assim, você tem uma especificação igual, mas o cliente pode fazer alguma modificação. Vou dar um exemplo. O comando de válvula. O comando de válvula você pode fazer uma alteração. Isso aí você pode mexer tempo de abertura de válvula, isso
daria uma diferença entre Mercedes e McLaren? Na verdade, isso poderia acontecer, mas eu não acho que não está acontecendo. Até porque eu, Ricardo, pelo menos, sou da filosofia do seguinte: os caras desenvolveram aquilo, te entregaram o equipamento da melhor forma possível. Se você quer mexer, é por tua conta e risco. E eu não acho que você vai conseguir ter ganhos. Então, eu, Ricardo, não mexeria. Mas o que está acontecendo, e que isso foi conversado, eu li a respeito, é que não é que eles não passaram informação, eles passaram. O problema é que assim, eu tô te vendendo, eu sou do cara tem um motor Acuri, tô vendendo pro Thiago o motor Acuri para ele correr de kart. Eu vou falar assim, a especificação é essa, aqui, esse aqui é o manual técnico, tem isso, 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 isso. Aí, só que vamos supor que seja um kart super rico, desenvolvimento até a cabeça. Eu vou saber desenvolver a coisa. Ele, não exatamente, porque não foi ele que criou o motor. Ele vai ter os engenheiros dele pensando ideias, tal, mas não vai conseguir fazer. Por que eu estou falando isso? Porque um dos problemas que a McLaren está passando é que os engenheiros de motores da McLaren não entenderam direito certas coisas que o motor Mercedes poderia fazer. E aí foi um entendimento errado deles. Não foi culpa da Mercedes ter passado. A Mercedes passou o que podia passar. Tudo relativo ao motor, eles passaram para a McLaren. O problema está no entendimento dos engenheiros e conseguir extrair o melhor do motor. E aí foi o problema, porque eles entendem eles têm isso aqui, beleza, mas não foram eles que projetaram. Então eles vão pegar aquele entendimento e vão aplicar do jeito deles. Se vai funcionar ou não é uma outra história. Se vai ganhar potência ou não, outra história. Entendeu o problema? Os engenheiros da Mercedes desenvolveram aquele motor que eles sabem exatamente onde vai perder, onde vai ganhar, onde vai dar problema, não vai dar problema. A McLaren tem uma ideia. E eles sabem, lógico, eles têm uma preparação, eles são os melhores engenheiros do mundo, eles vão saber o que fazer com esse motor. Então, se você parar pensar que tinha um problema na McLaren foi puramente elétrico, eles estão sabendo o que fazer, mas eles esbarraram no entendimento de certas coisas, que eles já se entenderam, já reverteram e já estão começando a tirar desempenho disso. É que aí a McLaren tem um carro que não está andando tão bem. E, inclusive, é um vídeo que eu tenho que postar esse vídeo. Eu fiz um vídeo falando disso da McLaren, que a McLaren está com trechos menor, um pouquinho menor que o regulamento. Isso aqui que significa? Perder velocidade em média alta. Exatamente, eles estão se ferrando. Entre eixo mais longo, melhor de média alta, entre eixo mais curto, melhor de média baixa, onde eles estão perdendo um pouco. Suzuka tinha também curvas bastante de média alta aqui no ritmo de corrida. O Antonelli larga lá atrás, ele chega 13 segundos à frente do Piastri, apesar do safety car e tudo mais, são 13 segundos, né? Agora, eu fico feliz que pelo menos você deu o carimbo de selo de qualidade Arcuri, porque eu fiz um vídeo exatamente falando tudo que você falou aí, sobre a transferência de tecnologia, os dados e tudo. Então, eu fico tranquilo que eu acertei tudo que eu falei aí com o seu selo de qualidade. Deve ser do seu tempo. Você se informou, né? Você se informou, essa que é a real. A gente procura se informar para não ficar fazendo essas notícias assim que insano, o Hamilton descobriu 2 segundos na próxima corrida, essas coisas assim, a gente não nós costumamos não fazer isso aqui no canal. A gente se informa, a gente tenta, o pessoal que está acompanhando aqui essa entrevista está vendo que a gente tenta pegar a ripimboca da parafuseta mais complexa e explicar de uma forma simples. Por falar em explicar simples, deve ser do seu tempo. Sabe como é que eu fiz essa explicação da transferência de dados? Foi o seguinte, primeiro eu falei, né, que dois cozinheiros podem pegar a mesma receita, mesmos itens, mesma quantidade, mas cada um faz um prato diferente, aí sai um com a textura melhor, o outro com mais sabor, não sei o quê. É a situação da Mercedes e da McLaren. Mas deve ser do seu tempo, que é do meu tempo, aquele Batman do Adam West. Né? Aí teve um episódio que eu nunca me esqueci, cara. O Coringa, o Pinguim, o Charada entraram na mala do Batmóvel. Aí vamos descobrir a Batcaverna. Quando eles chegaram na Batcaverna, eles pularam lá dentro e falaram assim: descobrimos a Batcaverna. Aí o Batman falou assim: não, vocês descobriram como ela é por dentro. Vocês não sabem chegar até aqui. Aí deu um cacete neles, botou dentro do carro e levou. Então eu acho que essa é a relação. Muito bom! Eu não conheço esse episódio, velho! Eu acho que essa é a relação entre Toto Wolff e Zac Brown. Você sabe como é que é a Batcaverna por dentro, mas eu não vou te dizer como é que chega até aqui. É mais ou menos isso aí que é a relação deles. Olha, uma coisa que eu sempre falo, e eu já falava isso, é o seguinte: você pode. Não, isso não é uma questão. Se não for isso, não pode ser.
falando que a McLaren foi campeã com o motor Mercedes, mas quem faz o próprio motor vai fazer um carro em função do motor e um motor em função do carro. Então, quando isso tudo é bem construído, você vai ter um carro. É como se você fizesse. Imagina um tijolo. Tijolo. Você tem um tijolo com um buraco dentro e um tijolo sem buraco dentro. Então, o tijolo com buraco dentro, você joga longe e vai mais longe que o tijolo sem buraco. Um exemplo idiota. Mas vocês entenderem que pensando em balanço de carro, isso é muito importante. Por isso que a Mercedes está destruindo a McLaren. Por quê? Não é só por entendimento do motor, como eu falei, mas também porque eles fizeram uma coisa que é construída numa só. Vê a Ferrari, por exemplo. A Ferrari, ela, apesar de no fim do stint do pneu ela tá perdendo, porque realmente ela consome mais pneu que a Mercedes, ela consegue andar igual. Por quê? Porque ela tem uma unidade de potência boa, que apesar de não ter, tem 15 cavalos a menos que a Mercedes, mas é uma unidade de potência boa, é um motor elétrico bom e um carro bem construído. Nunca pensei que eu fosse dizer que o carro da Ferrari é bem construído. Ele só tem um problema de desgaste de pneus, ele é bem construído. Porque fizeram uma coisa só. E quando você tem uma cliente, você trabalha com motor cliente, você tem esse problema. Você vai receber um motorzinho e agora vai, filho, o tijolo é esse, enfia na tua obra. Aí fica difícil. Não é que fica, eu vou dizer de novo, não é impossível. É difícil, você torna a coisa mais difícil. Tanto que a McLaren foi campeã 2 vezes seguidas de construtores usando um motor que não era deles. Sabem fazer a coisa. Mas fica, vamos dizer assim, fica mais difícil você conseguir fazer o carro ideal do que você fazendo com o próprio motor, entendeu? Porque lá você faz tudo pensando numa coisa só. Lá você recebe uma e se vira para encaixar. Rapaz, isso eu estou me lembrando, tomar as devidas proporções do meu kart F4. Eu troquei de fornecedor de motor uma vez, cheguei no final da reta, fiz a full curvão, falei, cara, tá embolando isso aqui, eu tô agulhando, tô mexendo a mistura e tá embolando. Ele falou assim, tem um segredo que eu vou te ensinar. Era 3 dedinhos, assim, de leve na entrada de ar, assim, só para mexer um pouquinho mais na relação mistura. Aí o kart ganhava um pouquinho mais de potência. Todo final da reta eu meti a mão assim na entradinha de ar. Era o segredinho dele que ele não contava para ninguém. Aí depois eu comecei a reparar que tudo que eu tenho piloto dele tirava a mão no final da reta do volante para botar a mão na entrada de ar. Mas, eu tenho uma pergunta para você que é a pergunta que eu prometi que ia fazer para você, pessoal aqui do canal, que é do RB22, esse carro aí da Red Bull, cheio de problemas de correção e tudo mais. A gente conversou um pouquinho sobre isso lá no grupo, você tem a sua impressão sobre isso. O que você acha que está acontecendo com o carro da Red Bull e o que você acha que deve ser a solução para esse carro, o que deve ser das próximas atualizações para ele ao longo da temporada? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu nunca tirei esse carro eu vou fazer só pro Fórmula Brum, hein? Eu vou tirar esse carro que eu comprei no dia do meu aniversário, lá daquele promoçãozinho do McDonald's. Ah, que bonitinho! Olha só que beleza! Botando a primeira vez na mão dele. E eu vou fazer para explicar isso para vocês. O que acontece? Quando você faz uma curva, você quer que o carro ele dê uma leve apontada. Por quê? Porque você quer que o carro ele aponte para fora o mais rápido possível para você poder dar pé e acelerar. Então, você quer que o carro ele seja levemente oversteer, ou seja, levemente solto, levemente traseiro. Para o carro, quando ele fizer a curva, ele vai fazer isso e isso. Repara. Tá? Ele aponta e Exato. Depois dá uma saidinha de traseira. Isso. Só para vocês verem, é exagerado, mas vocês entenderem o que está acontecendo. É muito sutil, uma coisa que você percebe sentado no carro. Eu sei porque o meu carro no GP3, eu gostava desse jeitinho. Eu botava 2 cliques a mais asa dianteira, justamente para ele dar essa traseiradinha, tá? E aí o que acontece? Já dei quem jogou GP3, já dei minha dica. Aí agora sim, o ponto o carro do Verstappen, ele não está dando essa traseirada. Ele está saindo de frente. Então, o teu carro, você vai ter que virar o volante demais para ele poder fazer a curva. Ele não está querendo fazer a curva. Isso é o tal do carro frenteiro. Tá? O problema da Red Bull é que eles fizeram uma geometria de suspensão que o carro está frenteiro demais. O carro está understeer. Falei do understeer em inglês. Que ele está frenteiro demais. Então, ele está virando o volante e o carro não está apontando. E o Verstappen, e isso pilotos mais agressivos gostam de carros traseiros.
Por isso que o Pérez não andava, por isso que o Gasly não andava, por isso que o Albon não andava, por isso que todo mundo que sentava, Lawson, Tsunoda, não andava nesse carro, porque ele era um carro extremamente traseiro, extremamente solto. Para o Verstappen, ele dava aquela virada, o carro já dava aquele e já ia. Mel na espeta. Hoje o carro não é assim. E isso está indo contra o jeitão dele de pilotar, que é um jeitão agressivo. Aí, por isso, por exemplo, que o Radiar não está sofrendo. Porque pilotos mais novatos, por enquanto, no início, gostam de carros mais neutros. O Radiar tá lindo isso aí. Quer dizer, não tá lindo, não. Ele, acho que até ele acha que esse carro tá frenteiro demais. Mas menos que o Verstappen. Então, ele está conseguindo tirar mais do carro do Verstappen por esse detalhe. Então, o que eles têm que fazer agora? Mexer a geometria de suspensão. Eles têm que mexer a geometria de suspensão, principalmente a dianteira, para tentar deixar esse carro que o pivô seja na dianteira, para ele virar. Só que aí reside um problema, que eu fiz um vídeo a respeito, o pessoal lá no canal até viu. Você vai mexer a geometria, beleza. Mexeu a geometria, chuchu. Ele agora vai deixar o carro levemente traseiro, beleza. Ele cabe no carro? Primeira pergunta. Ah, ele cabe. Xuxa, ele precisa tirar, colocar, ele vai caber ali na dianteira, tudozinho, certinho, bonitinho, no chassi. Porque não vai mexer no chassi, vai mexer na geometria. Isso. Mas se ele não coubesse, você tem que mexer no chassi. Aí temos um problema. Aí porque tem o teto orçamentário, tem uma série de outras coisas. E não é só isso. Você vai ter que fazer um chassi novo, talvez, e ter que implementar furos para enfiar os wishbones. Outro problema. Aí vem agora o problema dos wishbones. Primeiro, vou pegar agora um carro maior aqui. Ferrari, anos 90. Wishbones, certo? Primeiro detalhe. Como é que fica o anti-diving? O anti-diving é o efeito de você, quando você freia o carro tende a fazer isso, certo? Então, você faz uma artimanha no wishbone para você evitar que você tenha anti-diving. E aí, a posição do anti-diving vai continuar? Primeira pergunta. Vamos supor que ficou. Chuchu. Não, vamos supor que não ficou. Ficou um pouco, teve que deixar o anti-dive, mexeu o wishbone aqui um pouquinho para baixo. Beleza. Só que na hora que você mexeu esse wishbone para baixo, você começou a afetar o fluxo de ar que passa aqui, que vai chegar na asa traseira. Terceiro problema. E aí, não só o fluxo de ar na traseira. E o fluxo de ar, aqui você tem ele inteiriço, né? É que eu não tenho carro novo para poder mostrar. Porque o carro novo tem um corte por debaixo do sidepod, né? Acho que eu vou pegar no Red Bullzinho velhinho de novo. Acho que eu consigo mostrar. Você tem isso daqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui, ó. O chamado undercut sidepod, que é o sidepod que tem um corte por debaixo dele. Exatamente. Então, como é que fica o fluxo de ar que passa daqui para cá? Porque se você mexe de uma maneira que ele passa bem no fluxo, o ar vai bater no wishbone e vai ser turbulento. O que vai acontecer aqui? Você perde eficiência aerodinâmica aqui embaixo. Uhum. Entendeu? Então, inclusive era um problema que a McLaren tinha no passado, era um compromisso que a McLaren tinha. Por que a McLaren não andava bem em circuito de muito alta velocidade? Porque é o seguinte, eles fizeram o wishbone de cima para dar um anti-diving perfeito, porque na freada você baixar o mínimo possível no intuito de manter a estrutura, o resultado aerodinâmico da pressão aerodinâmica na hora da freada, o que é muito bom. Só que, por outro lado, você criava uma situação que você criava um arrasto aerodinâmico. Então, em pistas como Monza e Baku, eles não andavam bem. Por quê? Porque você tinha esse problema. Você não conseguia gerar velocidade porque você criava arraste. Mas foi um compromisso que eles criaram para poder andar bem no restante do ano. Entendeu? Então, olha só, e eu só estou falando uma coisa muito simples. Olha quanta coisa que você vai mexer no carro para você conseguir tirar velocidade. Aí entra aquele exemplo que eu sempre falo, acho que não sei se eu já falei aqui do exemplo da melhor asa dianteira do mundo. Fui lá, criei uma asa dianteira maravilhosa, revolucionei, mudei o conceito da matemática, o universo vai girar ao contrário agora, a Terra vai girar em dois eixos, ela frita ovo, dá beijo boa noite, fala que te ama, enfim, aquela asa maravilhosa. Botou no carro. O que aconteceu com o carro? Se o carro andou bem, chuchu. Mas pode acontecer dele não andar bem. E aí o que acontece? Desencarta ela. Ela não harmonizou com o carro. Eu sempre falo disso. Eu já vi carros inteiros
serem descartados porque as coisas não harmonizavam. É uma coisa que você destacou muito interessante, que toda vez que tem uma atualização de um carro na Fórmula 1, eu falo assim, eu aposto R$ 100 que vai ter uma atualização da asa dianteira. Aí vem a lista de atualização do carro, aí o cara atualiza lá a traseira do carro, aí tem uma atualização na asa dianteira, aí tem a atualização na dianteira. Toda vez que tiver uma atualização grande no carro Fórmula 1, você pode ver que naquela lista vai ter lá a atualização na asa dianteira, e acho que tem a ver com isso, né? Se harmoniza todo, é o primeiro elemento de harmonizar o fluxo de ar, né? É o primeiro lugar que a asa passa. Você precisa entender do que vai acontecer quando a asa passar aqui, como é que ele vai... depois ele vai passar no carro. Ah, ele subiu aqui. Aqui é um bom exemplo, é uma maneira aerodinâmica mais rudimentar, mas é legal para mostrar. Ó, esse exemplo aqui. Aqui você vai subir meio turbulento, mas ainda assim você tem um fluxo que chega aqui no airbox e aqui na lateral é tudo muito limpo. Então ele vai chegar aqui na asa traseira, na chupeta. E aqui você tem poucas lâminas, então o índice de turbulência é muito baixo. Mas hoje você tem uma asa dianteira muito mais complexa. E quanto mais lâminas você colocar, mais pressão dinâmica vai gerar, mas também mais turbulência você vai gerar também. Então, entre isso tudo que você falou, Thiago, harmonizar a coisa toda. Entendeu como não é tão simples, é só mudar a suspensão e resolver? O carro é integrado, né? Ele é feito todo junto. Uma última pergunta para você com relação à questão do wishbone. Alguns conteúdos aqui no canal, eu insistia de mostrar que a Mercedes, por exemplo, a Red Bull chegou a fazer alguma coisa assim, mas a Mercedes no início do campeonato fazia um encaixe do wishbone como se tivesse assim, uma amplitude grande. Você poderia depois fazer um wishbone diferente, fazer ancoragens diferentes do wishbone. Aí o pessoal, isso é besteira, não vai dar em nada, porque era na época do zero pod. Eu falei, olha, isso aí é previsto pelo engenheiro para se ele quiser, no meio do campeonato, mexer. E aí entrou o James Ellison e faz um anti-dive mais agressivo naquele carro de 2023 da Mercedes. E ele dá um jeito na vida do Hamilton lá, ele consegue melhorar. O engenheiro prevê isso também, ele se prepara para algumas mudanças, ele já faz um carro pensando, não, o wishbone tem que ser dessa forma. Então, isso aí vai da cabeça, isso é um conhecimento um pouco avançado que eu tenho, tá? Por quê? Porque é o engenheiro-chefe, o James Allison. O que o engenheiro-chefe faz? Ele é um cara que quando chegar, fez aquela asa dianteira revolucionária que mudou o universo ao contrário, ele tem que entender o que vai acontecer com aquela asa dianteira, vai causar no carro inteiro, entendeu? E aí, saber o que implementar. Vou dar um bom exemplo. Um outro ótimo engenheiro, Patrick Head, um dos sócios da Williams. Por que Adrian Newey deu tão certo com a Williams? Porque o Adrian Newey, ele é muito bom de fazer pequenas soluções para o carro andar rápido. Mas ele não sabe, ele sabe que ele... vamos supor, chegou e fez que ele botou, vou inventar uma coisa idiota, um furo aqui no meio do 27 e ele vai ganhar 3 décimos de segundo. Ele vai deixar o carro mais rápido. Beleza. O que isso vai causar no carro? Não sei. Pode causar um monte de coisa. Você precisa ter um cara de conhecimento universal, eu falo do engenheiro-chefe, isso não é team principal, engenheiro-chefe, que é o cara que vai pegar, o que você enfiar um furo aqui no meio do 27 vai causar no carro? Aqui na Red Bull é o Paul Monaghan, na McLaren é o Bob Marshall, tem vários assim. Né? Isso, e o Bob Marshall é um dos melhores, porque ele conseguia achar essas brincadeiras, entender ganhos e benefícios e problemas do causado. Se o seu benefício é com os problemas, vale a pena. Mas você tem que entender isso na hora que vai acontecer. Por isso que não é só enfiar o negócio e fazer. Por isso que você tem um cara que entenda universalmente. E esse foi um erro, agora eu vou puxar um assunto Aston Martin. Foi um erro crasso da Aston Martin. Adrian Newey é um baita do engenheiro aeronáutico, de um arranque genial nas soluções. Mas ele não sabe harmonizar no carro e ele não sabe gerir pessoas. Por isso que ele não pode ser nem engenheiro-chefe e nem team principal. Os dois grandes erros da Aston Martin foram esses. Foi colocar ele nessa função. Ele é um cara que tem que deixar ele lá naquela pranchetona dele, desenhando solução, para botar para um colega dele, tipo um Rob Marshall da vida, de olhar e falar, isso aqui pode funcionar, isso aqui não vai funcionar, isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser bom e ruim. O cara vai olhar e vai saber. Aí ele vai olhar, vai saber, vamos botar no CFD. O CFD está dizendo que eu acho que vai acontecer, ele vai, vamos supor, ele vai perder 2 por hora de final, mas vai me dar 5% a mais de pressão aerodinâmica. O CFD vai lá e confirma. Opa! Pode ser interessante. Bota no túnel de vento.
Opa! Confirmou. Faz a asa e manda. São coisas assim que é o que mais apaixona a gente ver muitas vezes a Fórmula 1. Passamos aqui um bom tempo conversando e eu vou fazer um segundo convite para você voltar. O pessoal gosta quando você vem aqui, o pessoal é um dos que mais pediram aqui. Aquele cara da telemetria. Era você, entendeu? Lembra que a gente fez aquela brincadeira da telemetria aqui? Então eu vou te convidar mais vezes. Fala. Que, aliás, eu falei isso para você, mas você me inspirou a fazer isso por um ano no High Speed. Eu tenho um ano de programa de telemetria. Eu fiz quase todas as coisas da Fórmula 1 e fiz 2 da MG. Sim, eu fiz da MG Cup também. O pessoal me passou a telemetria, eu coloquei e fiz também. Tá? Foi muito bom para mim entender, para eu entender coisas do A45, que era um carro que estava lançando. Então, a inspiração para isso é você, Thiago. Então, eu agradeço a você pela a gente ter feito. Vamos fazer de novo, se você quiser. A hora que você quiser, vamos fazer lá e fazer uma telemetria, porque eu gosto muito de fazer isso. E agora estou um pouco menos de tempo, mas eu gosto muito de fazer. E foi legal ter essa experiência. É bom para eu botar conhecimento em prática. Eu comecei a jogar ela para explicar muito dos comportamentos dinâmicos do carro, né? E fechando, eu me lembro agora de telemetria, um documentário da Red Bull, Bob Marshall. Ele, na segunda-feira, depois do Grande Prêmio, era o Christian Horner, na época, ele entra assim, no escritório do Bob Marshall, tem 3, 4, 5 sacos, assim, tipo confidencial, aquele saco parecia de farinha de padaria, assim. Aí o Christian Horner pergunta, o que é isso aí? Isso aqui é o meu lixo do final de semana. Tudo que era telemetria impressa, eles trouxeram lacrado confidencial para queimar na fábrica, para não jogar fora em nenhum outro lugar. Mas suas considerações finais aí, seus agradecimentos aí, e também fala para a gente onde é que a gente encontra o teu trabalho aí nas redes sociais. Bom, vamos lá. Primeiramente, paciência com a Fórmula 1 hoje. Tá? É um regulamento completamente novo. Eu acho que eles deram um passo maior que a perna, concordo. Podia ter sido feito mais gradativo, botando 100 kW por ano. Mas bem que teve o problema do combustível sintético, então talvez isso realmente possa ter sido um problema. Talvez tirar menos fluxo de combustível logo de cara, fazer ele ficar menos dependente de motor elétrico, poderia ter sido uma solução. Gosto da solução que eles estão prevendo como um paliativo. Já estava o tempo de volta mais lento mesmo, já ia ficar por causa do carro, mas eu acho que dá para tornar as coisas mais interessantes quando voltar dessas férias árabes que nós estamos tendo agora por causa dos conflitos lá no Oriente Médio. E um pouco de paciência, vai resolver. E, pelo amor de Deus, esqueçam a ideia de V8 e V10. Isso não volta, não pode voltar. Não pode voltar. A Fórmula 1 sempre foi o pináculo da tecnologia. Você querer voltar com motores que têm 70, 80 anos de idade, porque esses motores têm 70, 80 anos de idade, não faz o menor sentido. A hibridização é o futuro da engenharia de propulsão, da engenharia de movimento. Então tem que ser um híbrido. O que aconteceu foi um erro de ter ido com um passo maior que a perna, mas não foi errado. Só foi demais. Então, paciência. Isso vai ser resolvido e isso precisa ser entendido por qualquer um que acompanha a categoria, porque a Fórmula 1, não só como corrida, é o pináculo da tecnologia. Deixar aqui um agradecimento a você, Thiago, pelo convite aí. Vamos fazer mais vezes. A hora que você quiser, a gente vai. Você quer gravado, a gente vai e faz de novo. Eu faço a maior questão de participar sempre. E me encontro aqui, Ricardo Arcuri Oficial no Instagram, tá? Ou Arcuri Consultoria no YouTube /TikTok, tá? Vocês podem conversar comigo, eu estou sempre lá, sempre acessível, tá bom? Obrigado você pelo convite, Thiagão. Obrigado mesmo. Obrigado você, Arcuri. E vou deixar na sua tela aí a nossa playlist de entrevistas aqui no canal, toda terça e quinta, às 21 horas. A gente tem um bate-papo aqui interessante com alguém que sabe, que gosta, assim como a gente, da Fórmula 1, do automobilismo em geral. Forte abraço, obrigado por assistir os vídeos do Fórmula 1.